O basquete de rua dos anos 90 e 2000 dominou as quadras dos guetos dos Estados Unidos por alguns motivos. Primeiro, pela liberdade e criatividade que os movimentos que os atletas podiam fazer, assim como as provocações que extrapolavam qualquer código de ética da NBA. E era essa mistura que fazia do basquete de rua da And1 algo único. Mas por que será que esses jogadores tão talentosos nunca chegaram nas quadras da NBA? Será que foi apenas pelo fato das irregularidades de andadas e conduzidas? Ou havia outros fatores políticos envolvidos nesse afastamento para que os artistas de rua nunca tenham entrado na maior liga de basquete do mundo? Primeiro, pra gente entender tudo isso, vamos ter que voltar um pouquinho no tempo, pois o basquete de rua já existia. E os Harlem Globetrotters já eram pioneiros em apresentações do basquete jogado nas ruas para o público que estava acostumado a vê-lo de uma forma mais tradicional. E por conseguirem fazer isso de uma forma caricata, tiravam um sorriso do público presente, que nunca tinha visto o basquete sendo jogado dessa forma. E apesar de todas as gracinhas, eles faziam tudo com muito respeito e tinham realmente como objetivo entreter o público, como se fosse uma apresentação de circo, ou seja, algo que realmente era para toda a família. E é aqui que muitos anos depois que a And1 entra, que foi a liga, ou melhor, a empresa que organizou o basquete nu e cru jogado nas ruas de uma forma mais profissional e reunia os maiores talentos das quebradas para serem as estrelas de suas mixtapes e que fizeram um baita sucesso ao redor do mundo. E o segredo por trás de tudo isso era algo muito simples, pois os jogadores não tinham interesse nenhum em fazer algo cômico, e sim de humilhar os seus rivais das formas mais variadas possíveis. E como eles tinham total liberdade para conduzir a bola, e era permitido andadas também, e aliado a isso, nenhum juiz ia parar o jogo porque o rival teve a sua camisa arrancada ou levou uma bolada na cara. Em resumo, esse era o segredo que lotava as quadras de rua por onde a caravana da And1 ia. E obviamente, como todo esporte, sempre temos aquelas estrelas. E caras como The Professor, Hot Sauce e Escalade eram os nomes mais fortes da época. E cada um era conhecido por suas jogadas e o seu estilo único. E naturalmente, muitos se perguntavam se eles tinham talento para jogar na NBA. Afinal, aparentemente, eles tinham um talento surreal, principalmente no quesito controle de bola. E outros conseguiam dar enterradas vista apenas no Slam Dunk Contest. Então, por que nenhum desses caras sequer foi para a NBA? E não foi apenas por conta das andadas e conduções, pois caras como The Professor era conhecido por fazer dribles sem andar ou conduzir e notoriamente era tido como um dos maiores ball handle da And1. E caso tivesse ido para a NBA, possivelmente também estaria nesse mesmo ranking. A verdade é que um dos motivos que fizeram essas lendas se afastarem das quadras da NBA foi uma questão totalmente cultural, pois como eu disse, a And1 foi a empresa que organizou de forma profissional os jogos e posteriormente a venda das mixtapes desses talentos perdidos que viviam nas quadras da vida, onde muitos deles deixavam de ir para a escola para ficar jogando na rua, assim como outros tinham envolvimento com gangues, já que a maioria deles viviam nas quebradas, onde esse tipo de coisa é muito comum. E esse tipo de situação causa alguns problemas graves para que um atleta consiga chegar no nível profissional do basquete, pois o sistema da NBA quase que exclusivamente depende que um jogador inicie a sua carreira no basquete do ensino médio e seja ranqueado para receber uma bolsa de estudos em uma faculdade. E lá na faculdade, novamente, será ranqueado para ser draftado. Então o fator deles estarem jogando nas ruas e não nas escolas já dificulta muito para que eles prossigam no sistema de ranqueamento da NBA, pois mesmo sendo jogadores mal ranqueados, como no caso do Damian Lillard e Jimmy Butler, que receberam apenas 2 estrelas, ou até mesmo no caso de jogadores que não receberam nenhuma, como o CJ McCollum e o Ja Morant, você ainda pode receber uma bolsa de estudos para ingressar na faculdade e elevar o seu nível por lá e ser
ser notado pelos olheiros e garantir uma vaga no draft. E antes da gente seguir com o vídeo, eu tenho um recadinho rápido da Betano, que é a patrocinadora oficial desse canal. E é nela que eu confio para fazer as apostas no meu Celtão, como essa última que eu fiz aqui. E para você que também gosta de futebol, saiba que é ela que patrocina o Brasileirão. Então a Betano está presente de forma confiável em todos os seus esportes do coração. Então caso queira deixar os seus jogos mais divertidos, se cadastre na Betano, mas lembre-se que apostas é para apenas maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade. Recadinho dado, bora voltar pro vídeo. E já tivemos vários jogadores como Jamal Crawford, que quase perdeu a chance de brilhar na liga, porque na infância matava a aula pra ficar na rua jogando dados e tendo um contato muito próximo com as gangues. E tirando o fato que você precisa se dedicar aos estudos e também ao time da escola, não preciso dizer que nenhum time profissional vai contratar alguém envolvido com gangues. Então é seguro dizer que a maioria dos caras da ND1 que não entraram na NBA foi pelo fato que não estavam inseridos no sistema de ranqueamento estudantil. Afinal, enquanto eles faziam as turnês com a marca, eles estavam totalmente fora do tradicional método de recrutamento da liga. Claro que a NBA também contrata jogadores fora desse esquema, inclusive jogadores vindo de outros países, assim como também de ligas amadoras. Mas conforme a opinião de algumas estrelas, há outro fator fundamental para que nenhum deles tenha pisado em uma quadra profissional, que é a falta de disciplina e de preparo físico. Pois quando eles chegam na liga, estamos falando dos atletas mais bem preparados do mundo, que foram altamente treinados e com um talento fora da curva, que é totalmente diferente dos adversários que os Street Ballers enfrentam. E falando sobre preparo físico, é realmente injusto comparar um jogador casual com um atleta profissional da liga, pois temos que lembrar que no basquete de rua quase não há esforço físico durante a partida, já que muitas vezes eles ficam parados esperando que um X1 acabe, para que só então possam começar a se movimentar. Enquanto no basquete profissional, o jogo não para sequer um segundo. E o Iman Shumpert reforça isso quando disse: "Eu lembro do Hot Sauce indo para o Pro Army e levando uma surra. E quando saiu de lá, os caras estavam chamando ele de ketchup." E temos que lembrar que o Hot Sauce era simplesmente um dos maiores street ballers da época. E até mesmo o Kyrie Irving, que é conhecido por ter um estilo mais próximo do que seria o basquete de rua, comentou o seguinte: que não tem como alguém que não cuida do seu corpo e não leva os treinos a sério jogar contra os melhores atletas do mundo. Então podemos assumir que o real motivo para que não vemos jogadores de rua entrando na NBA é simplesmente por conta da cultura, pois o estilo de vida de um atleta profissional começa desde a sua infância de uma forma muito regrada, já sendo inserido em sistemas táticos, a qual já aprende desde cedo qual é o seu papel no time. E quando sobe a régua no basquete universitário, onde todo mundo é talentoso e atlético, ainda vão precisar tirar boas notas e se manter longe de problemas, sem contar o fato que é nessa etapa que o número de candidatos para subir para o profissional diminui ainda mais. O The Professor, por exemplo, era um cara que não conduzia e não andava com a bola, e ele até tentou ingressar na faculdade para seguir o seu sonho de jogar na liga, porém percebeu que realmente o seu basquete não era suficiente para o próximo nível, e mesmo que nas ruas ele fosse uma lenda, não chegava nem perto de brilhar na fase universitária. Mas claro que toda regra tem a sua exceção, e no caso foi o Rafer Alston, que foi o único street baller que chegou na NBA. Inclusive aqui no canal eu fiz um vídeo contando toda a sua trajetória, e que se você ainda não viu, tem um link aqui na descrição e um cardzinho aqui ó, pra depois você dar um check. Então a conclusão que fica é que a ND1 conseguiu fazer muito sucesso porque conseguiu reunir esses jogadores extremamente habilidosos e carismáticos com a proposta de serem eles mesmos, sem se importar com as regras ou com qualquer espírito de companheirismo, tampouco de terem respeito com seus rivais. Já na NBA a cultura é completamente diferente, focada sim no entretenimento, porém não mais no que no basquete, mantendo o espírito competitivo e profissional no mais alto nível e tratando o esporte como uma profissão e não apenas como um hobby praticado em um parque.